Aqui eu vou deixar algum esclarecimento final em relação às ações penais. Como nós vemos no decorrer da história, o legislador às vezes atribui valores diferentes. Por exemplo, eu comentei a respeito das lesões corporais, tá certo? Se você vê no Código Penal, as lesões corporais, elas não falam sobre representação, então se conclui que elas são de ação penal pública incondicionada. E isso era até o advento da Lei 9.099 de 95, em que ela passou a entender diferente a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Antigamente todas as lesões eram públicas incondicionadas, mas com o advento da Lei 9.099, as lesões leves e culposas, artigo 88. O artigo 88 dependerá de representação, ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, a partir dessa lei, passou a depender de representação as lesões corporais de natureza leve e as lesões corporais culposas. E mesmo nas lesões corporais de natureza leve, no caso de Maria da Penha, houve uma evolução da legislação em que se entende agora que quando é das relações domésticas, a lei referente à Lei Maria da Penha, essas lesões, mesmo que leves, não depende de representação, tá ok? Então, no próprio código, fala nas lesões corporais, as lesões de natureza grave ou gravíssimas são de ação penal pública incondicionada, ok? Só as leves e culposas dependem de representação. Também comentei o caso do estelionato. O estelionato antigamente independia de representação, hoje a lei já entende que não, que depende de representação, tá ok? Então, a cada tipo penal, um advogado ou delegado de polícia vai ter que examinar a questão da natureza da ação penal. Aos detetives, é lógico que eu estou falando a grosso modo, porque eu sempre defendo que os detetives eles têm que estar vinculados a um advogado, que é o advogado que tem que ter essa capacidade de entendimento de legislação mais a fundo, são os advogados defensivos. E isso tem relação ao provimento da OAB 188 de 2018. Então, o detetive ele tem que ter noções de direito, ele tem que saber dessas questões de ação penal, mas uma legislação, o estudo aprofundado, só a quem tem a legitimidade para isso, que são os advogados. Ok? Está bem esclarecido. Então, essa questão das ações penais, a natureza da ação pública incondicionada, porque a lei não fala incondicionada, ação pública, condicionada à representação e as ações privadas. Então, com o decorrer dos anos, a lei foi modificando, se aprimorando, então tem que ter uma atenção maior aí quando for examinar essas questões. É que alguns delitos é inquestionável, né? Homicídio, furto, roubo, tráfico. Então, essas todas são ações penais públicas incondicionadas. Mas tem algumas outras que se requer uma cautela maior e tem que se apreciar a cada caso que aparecer, principalmente os casos mais não costumeiros, tem que se debater em cima da natureza da ação penal, ok? Obrigada.